Há 104 anos, a Santa Casa de Misericórdia cuida da saúde da população de Guaxupé e de toda a região. Atualmente, ela dedica 70% dos seus serviços e atendimento para o SUS. Por isso, quem agora precisa de cuidados é a nossa Santa Casa. Colabore. Deposite sua ajuda na conta 10 dígito 8 da agência 0064 dígito 7 do Banco do Brasil. Contamos com você. Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde desta quinta-feira e, como você sabe, sempre trazendo um tema de grande interesse para a população na área de saúde. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios o Dr. Roberto Vigili, ortopedista e também provedor da Santa Casa de Guaxupé. Seja bem-vindo, boa noite, Dr. Roberto. Um abraço, André, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui. Meu boa noite aí para todos. É um prazer muito grande vir falar aqui sobre a Santa Casa de Guaxupé. Ok, esse é exatamente o tema de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Santa Casa, a diretoria, todos os detalhes, né, para que a população fique bem informada sobre a nossa Santa Casa de Guaxupé. Nós vamos fazer um breve intervalo, um minutinho, e nós retornamos com o Dr. Roberto Vigili, ortopedista e provedor da Santa Casa de Guaxupé. Para garantir que a água sempre chegue pura e tratada para mais de 13 milhões de mineiros, a Copasa também precisa ajudar a proteger os nossos rios. É por isso que nunca se investiu tanto em tratamento de esgoto em Minas. Nos últimos anos, o número de estações de tratamento cresceu de 34 para 118 e outras 79 estão em construção. Foram implantados mais de 8 mil quilômetros de redes de esgoto. Em linha reta, daria para ligar o Brasil a Portugal. Isso proporcionou um aumento de 70% na população atendida, garantindo mais saúde e qualidade de vida para todos os mineiros. A gente não percebe mais um mau cheiro que havia no córrego, nos sentimos mais respeitados, melhora muito pra gente, principalmente a qualidade de vida, né? A Copasa também está recuperando a bacia do Rio Paraopeba e a Lagoa da Pampulha. E todo esse trabalho está ajudando a trazer os peixes e a vida de volta aos nossos rios. Minas vai bem quando os mineiros vão bem. Retornamos com o Conecte Saúde desta quinta-feira, conversando com o Dr. Roberto Vigili, provedor da Santa Casa de Guaxupé. Dr. Roberto, para que a gente informe e passe uma noção, né, para quem está nos assistindo em casa, a respeito da Santa Casa. Primeiramente, é a sua primeira gestão como provedor ou não? Não, eu já estou indo para o meu segundo mandato. Eu fiquei em 2010, 2011 e agora fico mais 2012, 2013. Ok, com certeza fazendo um trabalho bem direcionado, né, para a saúde da população. Para que a gente passe uma ideia da administração da Santa Casa, como é que é composta a diretoria? É uma diretoria? Existe um departamento administrativo? Qual é o papel dos médicos? Como é que funciona, em síntese, a Santa Casa, doutor Roberto? A Santa Casa ela é composta, a diretoria da Santa Casa é composta por 4 diretores, na verdade. Um provedor, no caso eu, e mais 2 diretores, um diretor secretário, o Edson Leite Filho, e um diretor tesoureiro, Dr. Luiz Alberto Andrade. E representando o corpo médico para a nossa diretoria, nós temos um diretor clínico para assuntos médicos, que defende os interesses dos médicos em relação à diretoria. No caso, o Dr. Sérgio de Oliveira Lima. E nós temos um setor todo administrativo, onde nós temos lá pessoas que são essenciais para o nosso serviço. Nós temos lá o próprio pai do Edson Filho, o seu Edson Leite, nós temos a Virgínia, nós temos a Maria Helena, enfermeira, todo um pessoal de coordenação, e que sem eles não seríamos nada.
Ok, então existe, vamos dizer assim, uma diretoria clínica Isso. e uma diretoria Administrativa. administrativa. O papel, no caso, o seu papel como provedor era administrar as duas diretorias, vamos dizer assim, tanto administrativa como clínica, ou não? Isso, eu estaria aí como uma representação mais de chefia na liderança, onde eu mediaria os entraves administrativos e clínicos, né, do corpo médico. E como o próprio nome diz, né, provedor, você acaba tendo que prover a receita para o hospital. Através de algumas lideranças de Guaxupé, você ter seus contatos, você ter o contato com a sociedade, com políticos e fazer com que a Santa Casa sobreviva, né? Essa seria também a minha função. É necessário toda uma articulação realmente, né? Essencial. Para que se consiga, inclusive, o sustento da Santa Casa. Perfeito. Por falar em sustento da Santa Casa, de onde vêm os recursos para a Santa Casa? Muita gente vai lá, às vezes critica alguma coisa e a gente sabe, não é só a Santa Casa de Guaxupé, mas a região toda, do país todo, a dificuldade que é para se administrar. De onde vêm os recursos para essa administração? A receita atual da Santa Casa é 70% dela é proveniente do SUS. Por mais incrível que pareça, por mais onerante que o SUS seja, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, ele que nos permite a maior receita. Então 70% da nossa receita vem do SUS. Outra parte das internações que também dão essa receita vem dos convênios médicos, sem ser o SUS, e também dos clientes particulares que a Santa Casa tem. Ok. Nós temos ainda uma receita de laboratório que faz tanto exames internos como exames externos. E, junto com tudo isso, nós temos alguns incentivos que vêm através do Estado. Hoje em dia, nós temos uma verba que é destinada à urgência e emergência, que se chama ProURSE, que é uma verba que vem destinada ao pronto-socorro. E, além dela, nós temos recursos que vêm através de um incentivo do Estado que se chama ProHosp. É um incentivo que vem para o hospital, uma receita aí que chega a R$500 mil ano, e você a recebe de maneira parcelada, de acordo com o cumprimento de metas pré-estabelecidas do Estado para o nosso hospital, o que ele quer que a gente faça com o dinheiro. E dependendo do que você não chegar a cumprir, você acaba perdendo parte dessa verba. Então é rigorosa. Ela vem, mas ela específica vem para aquilo que é determinado. Ok. Já temos uma pergunta. O Rogério, ele faz a seguinte pergunta. Ele acabou de ouvir a sua colocação, já faz essa pergunta. Considerando que 70% aproximadamente, como o doutor disse, vem do SUS, os atendimentos são também destinados nessa mesma proporção? Ou seja, os atendimentos para o SUS são destinados a 70% ou os convênios absorvem mais percentual? Não, Rogério. Rogério, muito obrigado aí pela sua pergunta. O atendimento da Santa Casa, a porta de entrada da Santa Casa, ela é feita pelo pronto-socorro. Exceção feita ao pronto-socorro, nós temos aqueles pacientes que são provenientes dos consultórios, esses sim vêm de convênios ou particulares. Tem aqueles particulares e convênios que também vêm através do pronto-socorro. Mas o nosso atendimento, eu vou lhe falar, a proporção de atendimento do hospital, ela é 95% do SUS. O pronto-socorro, ele é quase que 100% SUS. Vamos falar um pouquinho então do pronto-socorro, que nós sabemos que não é fácil administrar, não é? O pronto-socorro, mesmo porque nos parece, como o Dr. Edson Leite, na oportunidade que ele esteve aqui, falando também da Santa Casa, ele nos informou que o número de atendimentos excede muito a capacidade. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre essa realidade do pronto-socorro hoje. Perfeito. O pronto-socorro da Santa Casa de Guaxupé, ele funciona hoje até que de uma maneira, digamos assim, vamos voltar um pouquinho ao passado, cultural. Desde o passado que vem assim, a pessoa viciou e sempre procurou o pronto-socorro. É claro que a procura do pronto-socorro hoje, a gente tem que fazer alguns apartes, ela é uma procura
que não chega a ser mais só de urgência e emergência. Isso dificulta e incomoda a própria população, que muitas vezes acabam utilizando de um meio, que é um meio que a gente não desmerece, é um meio que tem que realmente ser usado, mas que acaba não sendo muito bem triado. Aquela pessoa que procura o pronto-socorro acaba procurando por opção e porque às vezes é mais cômodo, é mais confortável, é mais rápido, você consegue melhor as coisas. É sabido por todos que a rede pública hoje ela não dá vazão àquilo que precisaria dar. Há uma escassez de médico na rede pública, há uma escassez de postos de saúde e isso faz com que a população fique carente disso. Associado a isso, a Santa Casa de Guaxupé hoje ela é referência de 8 municípios, além do de Guaxupé, que seria o 9º município, de uma micro-região. Então, toda essa micro-região acaba sendo drenada para cá. E até recentemente, hoje a coisa é um pouco diferente, porque nós somos obrigados, através do contrato que temos pelo SUS, a atender a micro-região em casos de média complexidade, mas as pessoas com medo de não ser atendidas em Guaxupé arrumavam um jeito de burlar o cartão do SUS e faziam esse cartão aqui dentro de Guaxupé sendo de fora. Então uma população hoje de Guaxupé que está em torno de 50 mil habitantes, nós temos um pronto-socorro que atende 80 mil de cartão de SUS de Guaxupé. A região acaba usando Guaxupé, ela poderia usar Guaxupé, mas sim para aquela urgência e emergência real, mas muita da população dessa região vem para um atendimento normal de pronto-socorro, que chega a ser até ambulatorial, nem de urgência e emergência, e usufruindo e congestionando uma coisa que poderia fluir de uma maneira muito melhor. Nós temos uma pergunta com relação ao pronto-socorro. Eu gostaria de convidar você que está assistindo o Conect Saúde ao vivo. Nós estamos conversando com o Dr. Roberto Vigílio, ortopedista da nossa cidade, de Guaxupé, e também provedor da Santa Casa. Você pode fazer a sua pergunta ligando para 3551-7458 ou, se preferir, conectsaude@tvsueducativa.com.br. Nós temos uma pergunta da Cecília, que ela diz o seguinte: se muitos atendimentos que são realizados na Santa Casa via pronto-socorro não poderiam ser atendidos nos postos de saúde. Quer dizer, existe essa parceria ou não? Como é que hoje se encontra a rede pública com relação à Santa Casa? A rede pública em relação à Santa Casa, a gente pode dizer que não há uma sintonia real. Porque, veja bem, você atende na Santa Casa. Vamos pegar um exemplo, um paciente que tem um quadro respiratório agudo, podendo ser até uma pneumonia, que ainda não está bem instalada. Ele procura um pronto-socorro com uma febre, com um sintoma gripal, você vai medicá-lo de urgência, cortar aquela febre, passar um analgésico, e você deveria encaminhar esse paciente aos 0 minutos para a rede pública. Porém, esse paciente no dia seguinte ele não consegue agendar sua consulta em tempo hábil. O que faz ou que ele priore o quadro, ou que ele retorne ao pronto-socorro, mais uma vez, fazendo-se uma nova ficha, exigindo um novo atendimento e até mesmo uma internação, onde o quadro já está um pouquinho mais complicado. É aquilo que a gente comentou aqui, falta aquela sequência, você atendeu, encaminhou, atendeu lá também. Não existe ainda uma rede pública que sustente a vazão que a população precisa, a vazão que o pronto-socorro acaba encaminhando. Então, muitas vezes, você tem que fazer o atendimento, passar a receita, começar até o tratamento, porque você sabe que esse paciente vai ter dificuldade lá na frente. Seria possível, para futuro, aí próximo, nós estamos mudando a administração, existe uma luz no fim do túnel com relação a uma parceria real, a uma interação entre rede pública e Santa Casa e melhorar alguma coisa nessa qualidade do atendimento? Olha, é a promessa que eu tenho. Esse grupo que está assumindo a nova administração de Guaxupé, não me mostrando descontente com o grupo que até então estava, mas é um grupo que eu tenho afinidade. O próprio Dr. Eber, que vem de dentro da Santa Casa e que é médico, a gente tem um contato mais direto, tem uma facilidade maior de conversar. O Jarbas é um contemporâneo meu, é uma pessoa que está completamente aberta ao diálogo. Eu tive uma felicidade muito grande no último ano participar de algumas viagens com ele, até mesmo em defesa
da Santa Casa, onde ele nos deu uma mão muito grande, já dialogamos e já conversamos e debatemos várias vezes esse problema. Então existem grandes projetos, existem grandes conversas que estão ainda no papel, mas que a gente pretende ou descentralizar o pronto-socorro, tirar aquilo que não é urgente, emergente, daquela hora ali para descongestionar e dar à Santa Casa só a entrada daquele paciente realmente grave, que necessite do atendimento naquele momento, a sutura, o acidente, o ataque cardíaco ou aquele paciente que precisa de UTI, e deixando os casos não desmerecedores de atendimento, mas que uma gravidade menor, para um posto de pronto atendimento 24 horas. Eu não sei como isso vai ser ainda. Ninguém sentou, ninguém conversou, mas existe uma perspectiva. Eles querem a participação do pessoal da Santa Casa nisso, são pessoas abertas e a gente quer ter uma palavra uniforme, fazer um atendimento único e participar da programação da saúde de Guaxupé. Eu acho que a Santa Casa pode ajudar muito nisso. Nós temos aqui uma questão do Luiz Fernando, ele está fazendo algumas colocações, eu vou relatar, mas vamos fazer um breve intervalo para poder responder. Luiz Fernando pergunta o seguinte, que há poucas semanas a mídia divulgou, eu acho que não foi há poucas semanas, eu me recordo disso aí, já faz alguns meses, mas vamos lá, divulgou alguns bens que a Santa Casa tem no município e que teria que se desfazer para pagamento de dívidas. Isto é real? Então o Luiz Fernando está colocando isso aqui para a gente. Nós vamos fazer um breve intervalo e retornamos em poucos minutos para falar sobre essas declarações, a real situação da Santa Casa hoje, o que se faz necessário para que a gente continue tendo esse bem maravilhoso que é a Santa Casa e que toda a população indistintamente necessita a cada dia. Voltamos já. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação TV Sul de Educação e Cultura. Há 104 anos, a Santa Casa de Misericórdia cuida da saúde da população de Guaxupé e de toda a região. Atualmente, ela dedica 70% dos seus serviços e atendimento para o SUS. Por isso, quem agora precisa de cuidados é a nossa Santa Casa. Colabore. Deposite sua ajuda na conta 10 dígito 8 da agência 0064 dígito 7 do Banco do Brasil. Contamos com você. E agora passa a funcionar com 40 MVAs. Até 2000. Agora é hora de rever o que foi notícia no Jornal TV Sul de segunda a sexta-feira. Confira o nosso que vai bater, bateu! É gol! Retornamos com o Conecte Saúde, conversando com o Dr. Roberto Virgílio, ortopedista e provedor da Santa Casa de Guaxupé. Nós fizemos um break e chegou aqui aquela pergunta, né, Dr. Roberto, do Luiz Fernando. Na verdade, ele pede um esclarecimento sobre essas declarações da mídia de que a Santa Casa possui alguns bens e teria que se desfazer para pagamento de dívidas. Então vamos lá. Qual é a real situação hoje da Santa Casa e se realmente isso está acontecendo? Luiz Fernando, obrigado aí pela sua pergunta, ela é bastante coerente, é uma pergunta que todos estão para fazer.
Realmente a Santa Casa, a questão de uns 2 meses e meio, ela dispõe ainda de alguns terrenos localizados aí na Avenida dos Inconfidentes e na rua imediatamente atrás a ela. E depois de consultar a própria Irmandade da Santa Casa e consultarmos o Conselho Consultivo, que estão acima da diretoria, foi uma decisão de todos a venda desses terrenos, porque a Santa Casa, não só essa, mas todas as outras, e as outras em situação bem pior que a nossa, se encontram bastante endividadas. Vale a pena mencionar aqui que, como eu já falei, 67% da receita vem do SUS. 67% dessa receita vindo do SUS, e a gente sabe hoje que para cada R$100 gastos num hospital, o SUS só paga 60, R$40 a Santa Casa é que tem que colocar por parte dela. E quando você depende de algumas verbas, como a gente já mencionou aqui, de ProURGE e ProOSP, para se adequar às autorizações de internações hospitalares que nos dão as receitas das internações pelo SUS, quando existe um atraso dessas verbas, ou um acúmulo de internações que não são glosadas, ou estão atrasadas para serem pagas, ou não são pagas no valor correto, é um valor bem abaixo daquele que a gente deveria receber, a gente acaba somando prejuízo em cima de prejuízo mês a mês, e chega numa determinada hora, onde a gente precisa também contar com um 13º no final do ano passado, e algumas outras situações, que a gente acaba ficando com um montante negativo. Então, não é questão de apavoramento, mas foi decidido para a Santa Casa não ficar pior, porque que a gente vendesse essas propriedades. Fizemos então um edital, colocamos esse terreno à venda, e não sei se por bem ou por mal, mas Deus não quis assim, os terrenos não foram vendidos, porque as condições exigidas por aquele edital não foram preenchidas. E felizmente, nós tivemos aí, e eu não posso deixar de mencionar, a ajuda dos futuros prefeitos e vice, que nos intermediaram algumas idas a Belo Horizonte e conversas com o secretário estadual de saúde, e a promessa e a melhoria do valor das autorizações de internações hospitalares. Nós pudemos receber em tempo os ProURGES somados, que já tinham 7 meses que a gente não recebia, e vieram todos de uma vez. Conseguimos, através da futura administração pública de Guaxupé, uma verba de 400 mil junto ao deputado, ao secretário de Obras Carlos Meres, junto com o secretário de Saúde, que vieram agora para Guaxupé. Nós recebemos há 4 semanas 400 mil reais, e uma outra de 200 mil, que o secretário de Saúde, vendo a nossa situação no final do ano passado, acabou soltando essa verba mais ou menos em meados de abril, começo de maio, e nós podemos então gozar de uma situação mais tranquila sem a venda do terreno. Então, a Santa Casa sempre vai estar numa situação difícil, porque esse é o quadro não só nosso aqui, do município, mas de todas as Santa Casas do Brasil inteiro. E felizmente eu posso falar, e os méritos não são meus não, acabei de mencionar de quem são os méritos. Sim. A gente está numa situação até que privilegiada em relação às outras. Ok. Temos uma pergunta aqui. O Marcos Assunção, a charada do jogador do Palmeiras, né? Ele pergunta o seguinte, ele coloca o seguinte, existe alguma possibilidade de, num futuro próximo, não haver necessidade de endividamento? Quer dizer, o doutor acabou de falar que não é uma necessidade, é uma circunstância, não é? Então ele coloca aqui que outras Santa Casa possuem planos de saúde, o que não acontece em Guaxupé. É algum impedimento de outros planos? Quer dizer, aqui nós sabemos que Muzambinho, por exemplo, tem um plano de saúde, e nem por isso a Santa Casa está bem. Não é? Mas o que o Marcos coloca é exatamente isso. Se não existe, talvez querendo saber se seria uma boa solução, e se existe algum impedimento por parte de Unimed ou de algum outro convênio para que se tenha. Como eu mencionei, 70% da renda da Santa Casa é vinda do SUS. Ok. O Marcos, hoje, se a Santa Casa tivesse só o convênio da Unimed ou qualquer outro que seja, e os particulares, a Santa Casa não sobreviveria. A Santa Casa existe por causa do SUS. Isso é até esquisito de falar, mas de uma maneira calma, mostrando uma planilha e sentado, a gente consegue demonstrar isso muito bem. A Santa Casa hoje ela só paga as suas dívidas
por causa do SUS. E o SUS é que nos dá o maior prejuízo, mas é explicável. É uma situação complicada, é um né? paradigma, mas... Como é que funciona, só para a gente esclarecer, depende da quantidade de atendimentos, o nível de verba que vem do SUS ou não? Ou é exatamente o que se atende, que se recebe, ou existe um valor pré-estabelecido? O que existe, nós temos, por exemplo, uma autorização, um contrato com o governo estadual de 289 internações mês. Okay. Essas 289 internações mês, elas dividem as internações de Guaxupé e mais de 8 municípios vizinhos. Sendo que cada cidade desses 8 municípios tem um determinado número de vagas para poder internar aqui. Recentemente, esse contrato foi mudado e foi nos pedido diretamente pela Secretaria Estadual de Saúde que a gente atendesse toda a parte de urgência e emergência desses 8 municípios de referência, independentemente do número de vagas para aquele mês. Mas existe estrutura para isso? Eles nos prometem pagar, a gente atende. Hoje em dia não existe nenhuma dificuldade para os casos de média complexidade chegarem até Guaxupé. Por exemplo, se um paciente se acidenta em Monte Belo agora e tem uma fratura exposta de tíbia, daqui a 1 hora ele está em Guaxupé e vai ser prontamente atendido. Se Monte Belo já esgotou as vagas que ele tinha daquele mês, existe um artifício aí que o Estado criou, que é a Câmara de Compensação. Nós vamos receber esse dinheiro desse atendimento através de uma Câmara de Compensação, que nem sempre é paga no mês seguinte, que às vezes demora 3 meses, 6 meses, às vezes é glosada, e é por isso que às vezes a Santa Casa se encontra numa situação crítica como recentemente. E de repente chega tudo de uma vez, a gente sai da situação, mas as perspectivas parecem boas. A gente tem um canal mais aberto, tem um diálogo mais direto com a Secretaria de Belo Horizonte e eles nos escutam bastante. Eu acho que a perspectiva é para melhor. O que a gente percebe, nós estamos percebendo, é que tem que realmente haver toda uma articulação para poder correr atrás desses recursos, não é? Seja a nível municipal, estadual, federal, não é? E a Santa Casa dispõe desse sistema administrativo para se correr atrás disso tudo. Né? Então isso até tranquiliza a população. Muitas vezes até hoje a população está poupando o Dr. Roberto. Geralmente pergunta-se mais, questiona-se muito, mas eu acho que o momento é de ouvir, é de conhecer, é de tomar ciência do que realmente está acontecendo. Nós temos aqui uma pergunta da Raquel, que diz o seguinte, ela pergunta até sobre a declaração, ela coloca o atestado de óbito, acho que seria, né? Na Santa Casa, de quem é a responsabilidade? Dos médicos, do responsável clínico, de quem é a responsabilidade? Olha, a responsabilidade do paciente que entra dentro do pronto-socorro da Santa Casa é do pronto-socorro, da Santa Casa e do médico que está lá para assistir a esse paciente. Perfeito. As condições que esse paciente chegou e se ele evoluiu infelizmente para óbito, aí entra uma série de fatores a serem mencionados. Muitas vezes esse paciente chega no pronto-socorro e ele já faleceu, ele já chega em óbito. E a pessoa que recebeu o paciente, o médico que recebeu o paciente, ele não tem nada a fazer a não ser questionar os motivos que poderiam ter levado aquilo. E muitas vezes esse paciente que chegou já era assistido por um outro colega. E o outro colega estaria muito mais por dentro e sabedor da patologia que o acometia. Perfeito. Então, não é que a responsabilidade seja do outro que assistia, mas o atestado de óbito, no caso, deveria ser preenchido por um colega que já o assistia e o conhece. Perfeito. Tem aqueles casos em que há suspeita de morte violenta, há suspeita de assassinato. Entra na parte criminal. Entra na parte criminal e que você não deve preencher mesmo o atestado e o paciente deve ser submetido até a uma autópsia, a uma necrópsia, para ver as causas corretas e depois isso ser preenchido por um legista. E existem aqueles casos que você acaba recebendo o paciente, atendendo o paciente, você não consegue determinar exatamente a causa do que levou o óbito do paciente. Você sabe que o paciente parou de respirar, parou de bater o coração, que muitas coisas poderiam levar aquilo e você tem até as suspeitas, mas você não pode jurar por Deus que foi aquilo. E você acaba colocando, às vezes, uma causa indeterminada, uma causa... Entendeu? Então, o que a gente pede também é que, às vezes, você precisa preencher para liberar o corpo, para o corpo poder ser velado, enterrado. Então, às vezes, a pessoa que está lá no pronto-socorro, ela se sente pressionada por isso também. E envolve uma série de coisas. Então, a gente pede também, nessa hora, que tenhamos o bom senso, que tenhamos calma. Existe muita coisa que é da lei, existe muita coisa que a gente
mesmo pode ter o bom senso e resolver na hora. Perfeito. Gostaria, nesses últimos 2 minutos, falar um pouquinho sobre a UTI. A Santa Casa de Guaxupé conta com alguns leitos. Quantos leitos nós temos? Nós temos atualmente 10 leitos da 10 UTI. leitos de UTI. Como é que é feita a administração dessa UTI? A região também se utiliza disso? A região utiliza disso, se utiliza muito disso. Todos esses 9 municípios são privilegiados em relação a isso. Todos aqueles casos de média complexidade que dá para Guaxupé resolver, vêm para cá. A gente está sempre tendo a vaga, nós somos obrigados a receber e recebemos. Ela dispõe de vários grupos de médicos que dão os plantões a cada 12, 6 horas, 24 horas. Nós temos um coordenador, que é a Salma. Nós temos o diretor clínico, que também é um intensivista, que é o Sérgio, que está sempre lá dentro. A perspectiva, agora com essa verba que nós recebemos recentemente, fazer uma ampliação para o sistema de diagnóstico de imagem da Santa Casa, na parte de baixo, e vamos aproveitar e fazer uma laje de piso em cima e vamos ver se a gente consegue mais 2 leitos para UTI, aumentando ainda mais a capacidade, gerando mais receita. Perfeito. Doutor Roberto, nós poderíamos ficar aqui algumas horas conversando. Eu gostaria de primeiramente agradecer a sua presença, agradecer também a você que está em casa, né, que fez a sua pergunta, tirou as suas dúvidas. 1 minuto para que o doutor faça o seu pedido em benefício da Santa Casa ou alguma consideração final. Fique à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade e queria agradecer aos telespectadores que me pouparam também, não me descascaram aqui. Eu só quero pedir muita paz, muita compreensão, que acreditem em mim, na nossa diretoria e no Corpo Médico da Santa Casa, que a gente quer fazer tudo de bom para Guaxupé. Eu acredito muito nesse grupo que vai administrar Guaxupé agora nesses 4 anos. E não só a Santa Casa, esse novo grupo que vai administrar Guaxupé e o corpo médico, mas que a população também nos ajude a melhorar a saúde de Guaxupé, né? Eu acho que entender como funciona o pronto-socorro, entender quando chega lá e tem 2, 3 acidentes, 4 acidentes lá dentro, uma sutura, e que tem que infelizmente esperar um pouquinho, que as pessoas que estão lá dentro estão fazendo o máximo para a coisa fluir bem. Entender que a culpa não é só do pronto-socorro, a gente entende o estresse do paciente na hora que está cortado, que está machucado, que está com dor, ele vai lá e desaba realmente tudo que está sentindo, e a gente entende esse mau momento dele, mas que entenda também o pessoal que está lá dentro, que entenda esse sistema público que ainda está em encaminhamento, e vamos todo mundo ajudar para a gente resolver da melhor maneira possível. Esse é o desejo de todos, com certeza. Muito obrigado, muito obrigado, presença. prazer foi meu. Prazer foi todo nosso. Obrigado a você que esteve conosco. Lembrando que este programa também tem o seu reprise aos sábados às 15h30 e terça-feira às 18 horas. Contamos com você. Até lá. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Há 104 anos, a Santa Casa de Misericórdia cuida da saúde da população de Guaxupé e de toda a região. Atualmente, ela dedica 70% dos seus serviços e atendimento para o SUS. Por isso, quem agora precisa de cuidados é a nossa Santa Casa. Colabore. Deposite sua ajuda na conta 10 dígito 8 da agência 0064 dígito 7 do Banco do Brasil. Contamos com você.